Meus amigos, meus irmãos, né? Mais uma vez agradeço pela oportunidade de a gente estar reunido nessa manhã. E eu separei um tema que é muito importante também e uma história, a partir de uma história muito conhecida, que é a história de Nínive, né? Do juiz de Nínive, do profeta Jonas. E como introdução, o título do meu sermão é Como olhar com os olhos de Deus e entender os planos dele para a nossa vida, né? Se faça essa pergunta hoje na sua manhã: como eu tenho olhado com as coisas que acontecem na minha vida e percebido que Deus ele tem um propósito para mim? Então, a história de Jonas, eu escolhi ela porque ela dá as mãos com o tema que a gente vai iniciar durante esse trimestre, que é o livro de Êxodo, referente às dificuldades, né, e desafios que o povo de Deus ele acaba enfrentando essa jornada, né, nessa caminhada até a Canaã celestial. Então, em meio às adversidades, né, em meio à escuridão, se os nossos olhos estiverem fixos em Deus, nós poderemos reconhecer a sua presença, o seu cuidado, né, e auxílio, enquanto ele nos guia em direção a essa terra prometida. A gente for analisar resumidamente, né, a história de Jonas, né, a gente pode perceber que foi no ventre, né, do grande peixe, um local escuro, desconfortável, que Jonas ele se colocou nas mãos de Deus. Em Êxodo, no capítulo 1, no verso 12, é descrito, né, que quanto mais afligiam aquele povo, né, o povo hebreu, o povo de Deus, quanto mais eles se multiplicavam e tanto mais se espalhavam sobre a terra. Em meio às adversidades, né, muitas das vezes nós paramos para refletir e nós devemos então, de uma maneira muito especial, né, perceber o que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Nós não estamos aqui à toa, né, à deriva. Nós somos frutos, né, de um Deus criador que planejou a gente vir até esse mundo, então nós temos um propósito. E ao ler, né, ao recapitular mais uma vez a história de Jonas, nós iremos perceber isso para nós implica em algumas obrigações que, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós devemos zelar. Então, mais uma vez aqui, iniciando, né, a partir dos versos, quem estiver com a Bíblia aberta, se quiser acompanhar, a gente vai ler um pouquinho sobre Jonas. Então, a partir dos versos 1 e 2, nós podemos perceber que o Deus ele é soberano e compassivo. Olha para você ver como está escrito no capítulo 1, verso 1 e 2. O chamado de Jonas é a sua fuga e o seu castigo. Na minha versão está assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O livro já começa falando sobre uma condição terrível, né, que havia no meio do povo de Nínive. Se a gente for pegar alguns relatos, a gente percebe que aquele povo eles eram subjugavam, né, a todas aquelas pessoas que eles conquistavam, né, e os muros da cidade de Nínive tinham caveiras, né, pessoas ali que foram mortas, decapitadas, né, passando uma mensagem clara ao mundo, né, era um povo também muito pagão, a mensagem clara de que eles não estavam para brincadeira, né? E quem quisesse bater de frente com os ninivitas enfrentaria a própria morte. Já no verso 4, verso 2, a gente percebe então o zelo de Deus, né? Onde é escrito assim, ó, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. A gente percebe aqui duas coisas distintas. Primeiro, que o ser humano, né, ele
tem uma facilidade muito grande em tender para o mal, né? Nós somos nascidos já em pecado, né? Nossa natureza, ela tende para o mal. E aqui no verso 4 a gente percebe, né, que Jonas ele acaba caindo em si e percebendo, né, que Deus na verdade ele é soberano e compassivo. O prazer de Deus está em salvar as pessoas. O que que isso implica para nós, né, que o povo de Deus ele não deve limitar quem pode ser salvo da graça divina. Ao olharmos por esse prisma, como Deus enxerga a humanidade, as pessoas, muitas das vezes nós temos que dar um passo para trás, né, se esvaziar dos nossos preconceitos e de maneira alguma devemos limitar o acesso, né, a essa graça, né, a essa mensagem de salvação. A missão ela é global. Um outro aspecto agora a gente refletindo, né? A missão ela é global e inclui, olha para você ver, os próprios inimigos. Em Jonas, no verso 3 de 1 a 10, é descrito aqui que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, né? Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Verso 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Verso 5: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-os de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então chamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. É curioso que nesse relato a gente percebe Deus mais uma vez transformando uma situação, uma pena de morte, né, em uma bênção. Aqueles homens, eles, apesar de serem maus, apesar, né, de praticarem iniquidade, eles se converteram por conta da mensagem do profeta Jonas. E olha para você ver, né, que coisa interessante, né? Já nos capítulos iniciais a gente percebe, né, que quando Jonas ele estava fugindo naquele barco que a tempestade veio, é descrito ali, né, um desespero. O barco estava a ponto de naufragar. E o que acontece ali é uma coisa que muitas vezes passa despercebido por nós, né? Aqueles homens então acharam Jonas ali no convés do barco. Jonas ele se apresenta como um hebreu, né? Um filho do Deus Criador e pede que seja lançado, né? E muitas vezes a gente para e pensa assim, ah, então é, eles lançaram Jonas no mar e o mar se acalmou de forma alguma. Olha para você ver que interessante. Aquele mar, se a gente for pegar ali os últimos versos, né, do 13 a 16, é dito que aqueles homens, diante dessa situação, eles clamaram a Deus e ao Deus de Jonas, né, ao Deus Criador, né? E aqui é descrito ainda assim, ó. Eu vou ler a partir do verso 16. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então, já aqui mais um testemunho, né? A gente pode presenciar quando as pessoas, em meio à dificuldade, ela se coloca mesmo no seu lugar de pecador, né? E faz votos
para que se converta, né, dos seus caminhos, né, faz votos para que fique firme ao lado de Deus, Deus ele acaba mudando a sorte das pessoas. Muitas vezes a gente acaba deixando de receber essas bênçãos por não acreditar. É dito ali, né, que aqueles homens até tentaram, né, remar, até tentaram consertar a situação, mas não estava adiantando. Então eles se voltaram para esse Deus de Jonas e reconheceram a sua grandeza. Como eu já disse aqui, né, a missão global ela inclui também os nossos inimigos, né? A partir desse princípio, o que que isso implica a nós hoje? O exclusivismo espiritual, o nacionalista, ele é um desvio da vocação do povo de Deus. Felizmente, há em muitos locais, né, em muitas, até mesmo dentro do nosso meio, né, que as pessoas acabam fazendo acepção de pessoas, né, não conversando umas com as outras, ou deixando de fazer a obra de Deus por conta de seus preconceitos mesmo, né? São variados. Um terceiro aspecto que eu levanto ao ler esse livro de Jonas é que o coração de Deus ele é mais amplo que o coração do homem. A gente pode perceber isso em Jonas 4, 10 a 11. Então nós temos ali o princípio que Jonas ele se preocupava, né, com a planta que o protegia, mas Deus ele se preocupa com pessoas e até mesmo com os animais da cidade. Deus ele valoriza a vida. E é importante a gente perceber como Deus olha para nós dessa forma, que às vezes pode ser que a gente esteja abatido, a gente não esteja num dia muito bom, né? A gente pode ser abatido pelas dificuldades, mas Deus ele se preocupa, né, com a menor coisa ali, né, a menor forma de vida, a mais simples, até a sua criação, né, que é feita à sua imagem e semelhança, que somos nós. Então Deus ele valoriza a vida mais do que os sacrifícios, né, mais do que aquilo que a gente possa imaginar. E tendo isto em vista, nós temos então a implicação de que nós devemos alinhar a nossa compaixão com a de Deus, certo? Vendo o valor da vida humana além dos nossos olhos, além dos nossos preconceitos. A vida, ela é muito importante. A gente percebe hoje uma banalização muito grande, né? Pessoas matando umas às outras, né? Por conta de dinheiro, né? Por conta de coisas fúteis, né? Brigas. Felizmente, né? Famílias, né? Sendo destruídas. E que a gente possa refletir de fato, né? Como Deus vê, nos vê, né? E como nós temos nos relacionado uns com os outros. Será que nós temos valorizado a vida das pessoas, né? A ponto de não nos limitarmos e levarmos o evangelho até elas, né, ao ponto de dar o testemunho, falar, né, sobre o que Deus faz na nossa vida. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre algumas formas, né, da gente, práticas da gente poder exercer esse plano divino. E eu destaquei que também a gente poder refletir as conexões com o povo de Deus no tempo presente, né, no século XXI, que devemos evitar. Em primeiro lugar, a missão negligenciada. Assim como Jonas ele tentou fugir da missão, a igreja contemporânea, acomodada em bolhas culturais e teológicas, ignora cidades e povos considerados difíceis. A gente tem aí a janela 1040, né? E não é fácil pregar naqueles lugares, né? Aquela região ali do Oriente Médio, Ásia, né? Eu até tinha dito, né, em outra oportunidade aqui sobre a China, né? Na China não é proibido a pessoa exercer sua fé, né? Ela abrir uma igreja ali. O que é proibido é levar a mensagem às outras, né? Se reunir. E a gente percebe então, né, a atuação do inimigo nessas regiões consideradas difíceis. Mas a missão, ela é global e ela não pode ser negligenciada. Jonas, em dado momento, ele representa a igreja que sabe muito, consome muito, mas ama pouco. Um segundo aspecto, né, o preconceito religioso e étnico. Jonas ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Olha para você ver.
Ele olhava para aquele povo e, na sua razão, ele entendia que eles não mereciam, né? Será que hoje a gente não faz talvez a mesma coisa? É para refletir, tá? Então, no século XXI, cristãos ainda assim alimentam preconceitos, né? Sejam eles políticos, raciais, ideológicos, que os impedem de testemunhar, acaba fazendo uma barreira ali para que ele testemunhe. O livro de Jonas ele é um apelo contra o nacionalismo religioso. E só como exemplo, né, contando aqui uma história, quando eu me mudei para cá e eu comecei a fazer alguns serviços, então a gente começa a conhecer algumas pessoas. E perto da minha igreja tem um rapaz, um senhor já de idade, ele chama Luiz Carlos. E eu trabalhar para ele ali, fazer alguns serviços elétricos, né, e tal, aí ele estava me contando que ele, todo sábado, eles tinham esse propósito. Eles não são da igreja, né, são católicos, mas ele estava me contando que todo sábado, o que que ele faz? Ele prepara uma mesa de café ali na entrada, né, na varanda da sua casa, e quando o pessoal que passa para coletar o lixo passa, eles param ali para conversar com ele, tomar um café, já tá a mesa ali tudo preparado. Eu já presenciei isso algumas vezes, ao chegar cedo assim na igreja, né? Olha que coisa simples, né? Algo, um gesto simples, mas é uma oportunidade de você testemunhar, né? Você se importa, né, com aquelas pessoas. Então, mais uma vez voltando aqui, né, para o nosso tema, né, a gente deve evitar de todas as formas, né, esse preconceito, né, essa barreira que muitas vezes a gente cria por conta de pensamentos, né, por achar que aquela outra pessoa é difícil, ela não merece, né, ela já teve várias oportunidades. Deus ele não olha assim para nós, né, como um povo. E um terceiro aspecto, né, Deus ele continua chamando a missão urbana. Muito importante isso, né? Nínive ela é descrita como uma grande cidade, símbolo, né, das metrópoles hoje, né, contemporâneas, né? A igreja ela é chamada a levar o evangelho às cidades seculares, né, pós-modernas, complexas. A missão hoje também é para os centros políticos, econômicos e culturais. Enfim, a missão ela é, mais uma vez, né, global, né? Ela envolve todo mundo, independente do tamanho da cidade. E o quão desafiador isso possa parecer. É fato que muitas vezes nós temos receios, né, de nos envolver, né, de com algum grupo ou outro, mas a gente não pode negligenciar esse chamado, porque Deus ele quer alcançar todas as pessoas. Se elas irão aceitar ou não, já é um trabalho ali do Espírito Santo, mas a nossa mensagem, né, as três mensagens angélicas, né, o chamado de arrependimento, né, o chamado para que as pessoas saiam, né, de Babilônia, ela se estende a nós e isso é o foco, né? É a nossa bandeira, né? Dando sequência, pessoal, o que mais a gente pode extrair desse livro de Jonas, hein? A conversão coletiva ainda é possível. A conversão de Nínive nos mostra isso, né? Que nenhuma cidade está perdida demais para Deus. Isso dá esperança às missões urbanas, mesmo em contextos, né, aparentemente hostis ao cristianismo. Pode até parecer desafiador, mas a conversão das massas, das multidões, ainda nos nossos dias ela acontece. E quem acompanha aí o trabalho, né, de alguns pregadores, principalmente da nossa igreja, vê, né, o trabalho fantástico que eles conseguem fazer ali, principalmente naquela região da África, uma região bastante carente do evangelho, né? 3, 4 mil pessoas se convertendo ali no mesmo dia, né? E a persistência que a gente tem que ter, né? A paciência, e são culturas diferentes, né? São modos diferentes de enxergar a vida, né? De lidar com os problemas diários, mas as pessoas estão sendo alcançadas. E eu não sei se vocês sabem, mas a igreja ela tem um projeto e ela é disponível a todas as pessoas através de um aplicativo, chama Projeto Joshua.
Vocês já ouviram falar? É um projeto muito bonito que ela cataloga ali todos os povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E se você entrar naquele aplicativo, todo dia tem um povo em especial que é para poder estar orando, né? A nossa parte é o quê, né? A gente pode estar separando um tempinho para orar por esses povos que ainda não foram alcançados. E ali tem algumas curiosidades, né? Mostrando quem é aquele povo, é, a localização deles, né? O tamanho da população. Isso é um projeto que ele é integrado mesmo com a igreja, não só para catalogar, para poder fazer número ali, mas eles utilizaram, né, desse levante, né, desse levantamento, uma forma das pessoas estarem envolvidas também através da oração. Tem até uma página mesmo no Instagram que fala sobre isso, né? Ela deixa ali disponível para quem quiser acessar. Procurem aí, chama Projeto Joshua. O aplicativo é pessoas, o nome, o título dele, né? Pessoas que ainda não foram alcançadas. É bem intuitivo e eu achei bem interessante quando eu tive conhecimento que existia esse projeto. Concluindo, né, já chegando aqui para a parte de conclusão, Deus ele tem designado um lugar em seu plano para cada nação e cada indivíduo. Hoje, homens e nações estão sendo avaliados pelo prumo da mão daquele que não erra. Por sua própria escolha, todos nós, né, estamos decidindo o nosso destino. E Deus está conduzindo todas as coisas para alcançar os seus objetivos. A gente percebe tanto na história de Jonas, que foi mencionada no final da lição do trimestre passado, quanto o livro de Êxodo. Independente das escolhas humanas, Deus ele está conduzindo a história e tem profecias que independem da nossa ação. Tem outras que dependem, né, a graça, né, as bênçãos dependem das nossas escolhas, mas tem profecias que irão ser cumpridas em breve, né, espero eu, né. Uma delas, né, a volta de Jesus, né, trazer juízo a este mundo. E isso independe do que cada um esteja fazendo. Então, qual que é o nosso papel? Estar cada vez mais preparados e eu finalizo com orientação prática para reforçar essa ideia de para que a gente tenha enxergado as pessoas, nós temos enxergado o nosso meio com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 16 a 18, onde está escrito assim: é um chamado a cada um de nós, né? Viver pela fé. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esse é o olhar que Deus ele nos chama a ter nessa manhã de sábado. Essa é a mensagem que eu preparei, é uma mensagem curta, breve, né, mas que ela possa ser plantada, a semente dela no nosso coração e possa dar frutos. A partir de hoje, né, a gente possa ter uma visão diferente, né? Eu sempre falo, se a gente tem, né, programas na igreja, assim como a escola sabatina é um dos principais programas estabelecidos para a igreja, para a nossa preparação. Se eu estudar essas lições, a gente sai dela da mesma forma como a gente entrou, né? Se não há mudança, se aquilo não consegue, de fato, modificar o nosso pensamento, é um indicativo que, de repente, a gente possa estar, né, com a nossa visão, né, com a nossa ótica um pouco deturpada das coisas, né? Deus, ele tem nos falado conosco a cada manhã. Só de estar aqui hoje, né, no Goal Six,
com os irmãos, né, reunidos, né, cada dia um traz uma mensagem, faz uma oração, né. Isso é uma forma realmente de expressar a quem nós adoramos, né. Nós queremos estar preparados. Eu sei que esse é o seu desejo nessa manhã. Isso eu convido a todos para poder fazer uma oração nesse sentido. Nós iremos orar pedindo a Deus que nos dê força, nos fortaleça em meio às adversidades e que nós possamos ter essa visão, né, dos planos deles para cada um de nós, que são planos que, né, muito maiores, né? As coisas que a gente não vê, os bastidores, Deus trabalhando na nossa vida, essas são as coisas que realmente importam. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque nesta manhã o Senhor falou ao nosso coração e ao recapitular a história de Jonas, nós podemos perceber que muitas das vezes nós somos pessoas difíceis, somos falhos, nós falhamos em levar a missão adiante, nós falhamos em negligenciar o teu chamado, mas nós te pedimos neste instante, neste momento, que teu Santo Espírito venha nos trazer paz, discernimento e principalmente sabedoria. Nós estamos caminhando para o final da história deste mundo e sabemos que as coisas elas irão ser definidas muitas das vezes por nossas próprias escolhas. O nosso destino passa também pelo aquilo que a forma como a gente entende o mundo, a forma como a gente entende os teus planos. Por isso nós não queremos, Pai, de forma alguma que os nossos preconceitos, né, a nossa dura serviço, ela sirva de empecilho para que nós possamos estar preparados e, pior ainda, né, que outras pessoas deixem de ser alcançadas. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos prepare, nos dê discernimento, sabedoria e, ao falar conosco, que nós possamos estar dispostos a ouvi-lo e a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Plante em nosso coração a esperança a cada manhã, que como nós lemos nos versos finais aqui, né, que a esperança ela possa germinar e produzir frutos. A gente enxergue a nossa vida e a nossa missão a partir de hoje de maneira diferente. Nós queremos entender os teus propósitos para a nossa vida e nós aceitamos o teu propósito para a nossa vida. Por tudo isso, nós te oramos no nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém.